Sistema de saúde no Canadá, ele é público. Agora, será que ele é bom? Gente, hoje a gente tem uma pessoa ideal para falar sobre isso. Ela já usou o sistema de saúde de Ontário, de Alberta e de British Columbia. Ela, assim, vai muito no sistema de saúde, ela vai em vários médicos, ela tem realmente muita coisa para compartilhar e explicar. Como vocês podem imaginar, me deixou muito revoltada. Eu não sou uma mulher cara, Mas compra colírio do Japão. Inclusive, acabou de fazer uma cirurgia aqui de graça, porque é um caso raro, eles acham divertido. Lá tem um excelente hospital. E se você não nos conhece, eu sou a Lari Weber. Eu sou o Rafa. E nós somos da Hello North Canada. E se você tem vontade de recomeçar a sua vida aqui no Canadá, assim como nós fizemos, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Como o Rafa comentou com vocês, eu sou uma pessoa que frequenta muito o sistema de saúde. Inclusive, acabou de fazer uma cirurgia aqui de graça. Mas eu vou explicar o motivo. Bom, eu não sou de expor isso aqui na internet, então eu vou abrir o meu coraçãozinho pra vocês. Nossa, que fofo isso, né? Olha, por que eu frequento tanto e por que eu preciso tanto estar indo e ver os meus médicos? Porque eu tenho uma doença chamada glaucoma. Tenho glaucoma congênito. E o que isso significa, Lari? Que ela não vê bem. Corte rápido. Não é isso. Deixa eu explicar direito o negócio. Eu nasci com glaucoma. E glaucoma é basicamente pressão alta no olho. Então, se você não controlar e não cuidar disso, isso leva a cegueira irreversível. Então, desde que eu me conheço por gente, eu já fiz várias cirurgias no olho e todos os dias eu uso vários colírios. Então, o Rafael sabe, eu não sou uma mulher cara por questão de comprar muita roupa, de ir no salão. Mas compra colírio do Japão. Exatamente. Eu gasto muito com remédio por conta disso. Então, é uma coisa que eu tenho que controlar e tenho que realmente usar os colírios todos os dias. Então, eu tenho que ver os oftalmologistas com uma certa frequência, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Então, é por conta desse motivo que eu já tive várias interações com o sistema de saúde do Canadá. Então, quando eu vim pra cá em 2018, eu vim como estudante para fazer um bacharelado. Não tinha o OHIP. Por que eu não tinha o OHIP? Morava em Ontário, não tinha o OHIP porque eu não tinha um full-time job. Eu trabalhava como part-time, que é o que eu podia, e aí às vezes também eu era contratada como independent contractor, que era como se fosse o nosso PJ do Brasil. Então, nenhuma dessas opções aí me dava direito ao OHIP, que é o plano de saúde de quem mora em Ontário. Exatamente. Só que eu tinha um plano de saúde pela faculdade, que era sinceramente muito melhor que o OHIP, ele cobria muita coisa. Então, por conta dele, eu conseguia comprar os remédios mais baratos, eu conseguia ir nas minhas consultas e assim por diante. E até então, sem nenhum problema. Só que em 2020, eu fiquei doente. O glaucoma, a pressão do meu olho começou a ficar muito instável e por conta disso eu precisei fazer uma cirurgia. Consegui fazer a cirurgia, o seguro da faculdade cobriu os custos da cirurgia, cobriu os custos do meu médico, sem problema algum. Só que a situação foi indo ladeira abaixo, porque depois dessa cirurgia eu tive uma hemorragia no olho. Então precisei ver outro especialista. E aí, pelo fato de eu ter uma doença que ela, dentre aí os tipos de glaucoma, é um glaucoma mais raro, porque eu nasci com essa doença, o Rafael mesmo sabe, se a gente vai no oftalmologista, um especialista em glaucoma, o Rafael só vê idosos. E eu? Só tem gente com andador. Então os médicos, eles têm um carinho por mim. Eles cuidam de mim assim. Porque é um caso raro, eles acham divertido. Corte rápido. Então, é porque eu acho que eles ficam com dó mesmo. É uma pessoa tão nova com uma situação assim, um caso muito complexo. Então, o meu médico em Ontário, ele me deu toda essa assistência, então eu conseguia marcar consultas com mais facilidade por conta disso. Inclusive, eu tenho contato pessoal de todos os médicos que vocês imaginarem em todos os lugares do mundo. Isso é verdade. Então, eu comecei a ter esses problemas e aí chegou um momento, logo no começo de 2021, que eu precisei de um transplante de córnea por conta do glaucoma. E o que aconteceu? Na época, eu não era PR, não era cidadã canadense, eu tinha o meu study permit, eu era simplesmente uma estudante aqui. Entrei na fila, porque pra quem não sabe, qualquer tipo de transplante, inclusive no Brasil, você tem que fazer pelo sistema público. Então, no Brasil é pelo SUS, aqui é pelo sistema público. Você não consegue simplesmente comprar um órgão, né? Porque a córnea é considerada um órgão. Então, fiquei na fila. Fiquei na fila por meses, gente. Praticamente 1 ano na fila. E aí o médico me mandava e-mail pra marcar a cirurgia. E aí, uns 2 dias antes, ele desmarcava. Isso aconteceu por volta de 4 a 5 vezes. Ele marcava a cirurgia, eu me preparava pra cirurgia e ele desmarcava por algum motivo. Ai, o tecido não chegou. Ai, teve algum imprevisto. Até que teve um determinado momento que ele me mandou e-mail explicando que toda vez que chegava a minha vez na fila, o governo
me colocava para trás, porque pelo fato de eu não ser canadense, eu não tinha nenhuma prioridade, eu não teria como conseguir uma córnea aqui no Canadá, justamente por não ser canadense. Nem residente permanente. Então, apesar do meu caso ser muito complexo, eu não consegui, e eu tenho todos esses e-mails para comprovar isso até hoje. O fato de eu não ter conseguido a córnea, que isso, como vocês podem imaginar, me deixou muito revoltada. Então, fui para os Estados Unidos. Em 2 semanas, consegui marcar minha consulta nos Estados Unidos, em Nova York. O médico foi muito atencioso. Ele conseguiu uma córnea para mim em 2 semanas. E ele conseguiu a córnea gratuitamente. Uma córnea custa em torno de $10 mil. Eu não paguei pela córnea, eu só paguei pela cirurgia, pelo médico, né, e pelo anestesista. Então, assim, o médico foi maravilhoso. Mas aqui no Canadá, infelizmente, eu não consegui. Então, essa foi a minha primeira experiência. Então, em Ontário, eu não tive boas experiências com médicos. Inclusive, eu tenho muito problema com sinusite. Eu fui em vários walk-in clinics, eu tinha family doctor em Ontário, e eles falavam que não iam me encaminhar, porque eu ia ficar na fila mais de 1 ano e meio para conseguir uma consulta com o otorrino, então não valia a pena, era mais fácil eles me prescreverem antibiótico, em vez de eu esperar tanto tempo na fila, né? Essa foi minha experiência em Ontário, péssima, até hoje não superei isso, pra ser sincera com vocês, porque um país que, sinceramente, prega aí o socialismo, na verdade a gente sabe que é capitalista, não me tratou de uma forma muito digna, apesar, né, de eu estar aqui de forma legal, pagar meus impostos e trabalhar aqui, contribuir de todas as formas possíveis, passei por isso. Já em Alberta as coisas são bem diferentes, né? Em Alberta eu já fiz uma cirurgia, como o Rafael falou, gratuitamente. Eu fiz uma cirurgia de desvio de septo que foi muito rápido. Que foi o otorrino que você não conseguiu em Ontário, você conseguiu aqui? Eu consegui aqui de forma muito rápida. A gente fez em março desse ano, agora de 2025, eu fiz um raio-x que constatou que eu tinha um desvio de septo. Em maio eu já tive minha consulta com o otorrino. A cirurgia era para ser marcada para julho. Só que como nós não estávamos aqui, a gente estava no Brasil. A gente perdeu a ligação. A gente perdeu o dia da cirurgia, então a cirurgia foi em setembro. Já fiz o pós-operatório. Tudo bem, a gente não gastou 1 centavo. E hoje eu frequento Vancouver com uma certa frequência, porque todos os meus oftalmologistas estão lá. Lari, por que você vai a Vancouver para ver os seus oftalmologistas? Porque lá tem um excelente hospital de olhos, só de olhos mesmo. Que já tem todas as especializações num lugar só, é muito prático. Então, tem um médico brasileiro lá, que ele é amigo dos meus médicos no Brasil, então eu fui encaminhada para lá. E, sinceramente, a gente é muito bem tratado lá, né? Muito bem tratado. Nunca tive problema em marcar consultas, em demorar muito para conseguir uma consulta, um tratamento. Inclusive, eu já fiz uma cirurgia no mesmo dia, né? Cirurgia no mesmo dia. Uma cirurgia no mesmo dia, laser. Eles constataram que eu precisava daquela cirurgia, no mesmo dia eu já fiz. Então, assim, muito bom. E no mesmo lugar, né? Vamos falar. No mesmo lugar. Então, muito bom. Então, como vocês podem ver, eu realmente frequento muito, utilizo muito o sistema de saúde. Na minha opinião, aqui em Alberta, eu tenho sido tratada de forma bem melhor. A nossa family doctor é uma pessoa muito legal, ela realmente gosta muito da gente, ela é super atenciosa, ela me deu até bronca, me ligou, isso é outra história, mas ela me ligou pra me dar bronca porque eu não liguei pra falar do resultado do exame. Em Vancouver também não tenho reclamações pra fazer sobre Vancouver. Em Ontário, não sei se é o fato de ter muitas pessoas em Ontário, de ser a província mais populosa do Canadá, mas como eu falei pra vocês, essa foi uma situação que me deixou muito chateada. Inclusive eu tentei conversar com o governo do Canadá na época pra ver se resolvi, todo mundo ficou chocado pelo fato de eu ter sido negado, né, uma córnea pra alguém que precisava. Então, em Ontário, a minha experiência foi péssima. Aqui em Alberta, não tenho do que reclamar. As coisas realmente acontecem de forma relativamente rápida para um serviço que é público. Como eu sempre digo, não é perfeito, mas aqui, pelo menos, é um tempo razoável. Sim, a espera não é muito longa. Então, assim, eu acho que não é o sistema mais perfeito do mundo, mas é um sistema que aqui em Alberta, em Vancouver, está funcionando para mim, que é alguém que precisa. E acho que em Ontário, não sei, como eu falei pra vocês, talvez seja muita gente. Não, a gente não sabe qual é o problema de Ontário, mas o legal é que pro sistema de saúde, o plano de saúde que a gente tem daqui de Alberta, ele funciona em Vancouver. Então a gente vai pra Vancouver e é tudo de graça. Eles pedem a carteirinha dela, o documento, sem problema nenhum, e aceitam numa boa. Então a gente acha que
tá tudo interligado. Você provavelmente pode ir em qualquer lugar do Canadá E e ser atendido. A gente não sabia, a gente descobriu isso porque eu fui pra lá mesmo. Então, A gente foi pra lá achando que ia pagar. a gente não paga nada, porque eu tenho o sistema de saúde aqui de Alberta e eles aceitam em Vancouver, o que é maravilhoso. Mas eu gosto de reiterar, essa é a minha experiência com o sistema de saúde aqui. Eu sei que tem pessoas que têm histórias aí bem complicadas em relação ao sistema de saúde, assim como eu tive. Tem pessoas que têm histórias positivas, assim como eu também tive, né? Eu não posso falar que é 100% ruim, mas eu também não posso falar que é 100% bom. Essa é a minha experiência. E agora eu estou mais contente com o sistema de saúde, mas eu quero saber também a opinião de vocês. Vocês que estão aqui, tiveram situações negativas, positivas com o sistema de saúde? Qual é a sua opinião sobre o Canadá e o sistema público daqui? Conta pra gente nos comentários que a gente vai adorar responder vocês.